tirar aqui o... Aqui. Bom dia, Sil, graça e paz. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Deixa eu só ver se eu consigo... Não tá dando. Rapidamente tá meio desfocado. Deixa eu só compartilhar o link rapidamente aqui nos grupos da igreja. Amém. Foi um. Foi dois. Foram três. Rapidamente, irmãos e irmãs, deixa eu só compartilhar aqui nos grupos da igreja, como eu sempre faço. Nós já vamos dar início à nossa escola dominical. Vai abrindo sua Bíblia, pegando seu caderno aí, você. Vai abrindo aí no livro de Atos dos Apóstolos. Amém. Cadê? Deixa eu ver, eu precisava só mandar. Sejam todos bem-vindos. Queria compartilhar uma imagem com vocês, mas eu acho que o Facebook não me deixa. Deixa eu ver rapidamente aqui, meus irmãos, se ele vai permitir agora eu compartilhar. Vamos ver. Não deixa. Oh, meu Deus. Bom, tudo bem. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós, nesse dia maravilhoso que Ele preparou para cada um de nós. Já quero pedir para você deixando aí seu like, compartilhando, né? Já falei da importância disso, para que o próprio Facebook entenda que é um conteúdo de relevância, né? E consiga passar isso para mais pessoas como nós temos alcançado, né? Cadê? Deixa eu ver, hoje ele não me mandou. Vai deixando aí sua saudação também para eu ver que você está aqui online com a gente, né? Para saber que você está aqui com a gente. A Sil já está aí. Sil, graça e paz, seja bem-vinda. Alex, bom dia, irmãozão. Graça e paz. Vai deixando aí sua saudação, meu irmão, para eu ver que você está aqui com a gente, tá bom? Não esquece de compartilhar. Filho, você consegue acender a luz para mim aqui? Sim. Tá um pouco... O solzinho deu um tempo, agora ficou meio escuro aqui. Amém, meus irmãos? Quero convidar vocês desde já a pegar sua caderna aí, seu caderno, sua caneta e abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vai ser o nosso tema hoje aqui da nossa lição. Atos, capítulo 5, versículos 12 até 33. Nós temos construído, né, na sequência, a fé, né, uma vida com fé e sabedoria. Nós partimos, então, vocês devem ter percebido que nós falamos de coisas essenciais, elementares da vida cristã. Passamos pelas transformações das nossas vidas, né? Que a fé transforma todo o nosso ser, em todas as áreas, em todas as nossas formas de pensar, de existir, de fazer, né? Em todas as áreas. Também em todas as áreas de relacionamento nós vimos, né? Que ela nos capacita, né, a fé nos dá essa sabedoria, né, para vivermos, né, uma vida segundo, né, Cristo. E agora nós estamos passando, desde a semana passada, com a fé comunitária, a fé da igreja, né? Nós falamos então uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós conversamos semana passada, quero lembrar vocês, né, se você não viu essa aula, volta lá que é importantíssimo. Nós vimos que uma igreja cheia do Espírito Santo, né, é uma igreja que busca santificação, é uma igreja, sabe, que denuncia o pecado, é uma igreja, né, que é capacitada por ele para fazer a obra e anuncia o evangelho, né? E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso, uma igreja que crê e anuncia, né? Então deixa eu cumprimentar todo mundo que tá chegando. Alex, já cumprimentei. Jussara, Ju, beijão para você, o Gilmar e o Josué, saudade de vocês. Seu Hernani, beijão para você, Dona Léo e as meninas. Samira, bom dia. Jaque, bom dia, mulheres de Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Pegou caneta? Pegou aí seu papel? Eu quero começar com a nossa pergunta de todo domingo, né? Eu queria perguntar para vocês, meus irmãos,
como é que você já teve alguma experiência que você visitou, né? Pode ter sido a casa de alguém, pode ser um lugar, pode ser, sabe, sei lá, algum lugar que você visitou que não te agradou, que te trouxe uma má experiência, né? Vou repetir. Então, compartilha comigo se em algum momento da sua vida, né, você já visitou, você já frequentou, você já foi em algum lugar, né, onde você não se sentiu bem, você achou aquilo horrível, se sentiu mal, em especial por ser cristão, tá bom? Tá certo? Entenderam? Então, algum lugar, pode ser em qualquer lugar, tá? Pode ter sido uma igreja, pode ter sido a casa de alguém que você visitou, sabe? Pode ser um cinema, um teatro, um restaurante que você visitou e que você não se agradou, que você se sentiu assim extremamente mal, né? Em especial por ser cristão. Compartilha conosco aqui a sua experiência e no decorrer dessa aula nós vamos entender por que o pastor está falando sobre isso, tá bom? Deixa eu ver então aqui a Jaque e a Samira já cumprimentei. Lúcia, paz, minha irmã, Deus abençoe. Silvia, minha irmã, Deus te abençoe. Bom domingo a todos. Ninho, graça e paz, irmãozão. Glória a Deus. Obrigado, Lúcia. Então cumprimenta aí, escreve aí pra nós, Lúcia, qual foi a experiência ruim, horrível, né, que a gente já teve, né, em visitar, em frequentar, sabe, em ir a algum lugar, né, que nós já vivemos na nossa vida, tá bom? Compartilha comigo isso aí. Enquanto você vai escrevendo, eu quero ler com vocês o texto, né, da nossa aula hoje, que é Atos 5, do 12 até o 33, tá bom? Atos 5, do 12 até o 33. Assim diz a palavra do Senhor. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Guarda isso, tá, irmãos? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Tá bom? No pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a ele. Porém o povo tinha grande admiração por eles. Olha que interessante isso, né? Mas dos restantes, ou seja, do restante do povo, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles, sobre algum desses enfermos. Versículo 16. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados, por espíritos imundos, e todos eram libertos e curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo as portas, não encontramos ninguém lá dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, eles ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram agora sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que nós ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nada acerca desse nome? No entanto, vocês encheram, nesse nome, Jesus Cristo, tá, irmãos? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram.
pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Será que a gente pode repetir isso nessa manhã? Nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, meu irmão? Tem uma palavra de oração? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te rendemos graças e glórias, ó Pai, por este tempo. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, Pai, que se renovou, Senhor. Sabemos que não é mérito nosso, mas a tua misericórdia, mais uma vez se renovando sobre as nossas vidas, ó Pai. E estamos aqui, Senhor, para aprender mais da tua palavra. E como sempre oramos, Pai, pedimos agora ao Senhor uma porção nova de revelação, Senhor. Porque, Senhor, não conseguiremos estudar a palavra se o teu Espírito nos conduzir, Pai, a entender todas essas coisas aos quais a tua palavra, Senhor, nos ensina, Pai. Que Ele possa, Pai amado, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor, Pai amado, nos ensinar, nos capacitar, Pai amado, nos envolver agora, Senhor, com o Espírito, Senhor, Pai amado. Pai, para nos impulsionar para fora, Senhor, dos nossos lares, das nossas casas, das nossas igrejas, ó Pai, com esse ardor, Pai, queimando em nosso coração, Pai amado, de anunciar o Evangelho da salvação, o Evangelho da libertação, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, ensina-nos, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, envia-nos. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então a pergunta de hoje, eu quero que você participe comigo, como a gente sempre fala, se você já visitou algum lugar onde você, né, se sentiu extremamente mal, tá? Conta pra nós aí uma experiência que você sentiu extremamente mal, né? Em especial por ser cristão, tá bom? Deixa eu ver já alguma coisa aqui. A Lúcia tá contando aqui embaixo, né? Paz, Aninha, Deus abençoe, minha irmã. A Silvia Torres, né? A Silvia de Fátima, já aconteceu comigo em vários lugares. Conta pra gente, Silvia. A Lúcia colocou assim, ó. Eu visitei uma pessoa que estava doente. Orei por ela e saí de lá muito mal, sentindo um peso enorme no coração e um mal-estar no corpo. Amém. Amém, Lúcia. Deixa eu ver a Silvia. Agora a Silvia Cardoso. Já fui em muitos lugares desagradáveis. Mas uma vez fomos em um aniversário de uma igreja em São Paulo. No meio do culto, igreja lotada, vários irmãos saíram no braço. Desculpa, Silvia, meu Deus. Saíram no braço, brigaram feio, parecia tudo, menos uma igreja. Saímos horrorizados. Jesus. Ai, Silvia, essa foi boa. Glória a Deus, Silvia. Só o Senhor para ter misericórdia, né? A Jaque, fui dormir na casa de uma amiga e lá a mãe dela tinha um altar enorme, né? Como nunca tinha visto. Ela era mãe de santo e eu não sabia. Também não me senti bem na primeira vez que entrei na última casa de paz, porque havia uma foto de um diabo na mesinha da sala e muitas coisas estranhas espalhadas pela sala. Bruxinhas, pedras, santos, tudo junto. Uma mistura, né, Jaque? Né? Uma religiosidade, né? Uma mistura, né, de fés ali, de objetos, né? Pois é, meus irmãos, que coisa, né? E a gente se sente mal, né? A gente fica carregado. Vai escrevendo aí, irmãos. Compartilha comigo aí, tá? Há um lugar que você já visitou, que você se sentiu extremamente mal, né? Em especial por ser cristão, tá bom? Como eu sempre faço, quero começar então, lemos o texto, fizemos oração, quero começar com a pastoral, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que nós vamos tratar hoje, a importância, né, do tema que nós estamos falando hoje, né? Uma igreja, né, que crê e anuncia, né? Lucas, igreja, nós estamos falando de Atos dos Apóstolos, você bem sabe, você que frequenta a escola dominical já sabe, que quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas, né? Lucas escreve tanto o seu evangelho, como ele também escreve, né, Atos dos Apóstolos. E uma coisa importante também, né, irmãos, que a gente até grifa aqui, porque muitas vezes a gente se confunde, Lucas não era um apóstolo, tá, irmãos? Ele nunca foi um apóstolo, tá? Lucas, ele escreveu o evangelho, como eu já expliquei aqui, na intenção de escrever uma carta para Teófilo. Ele começa o evangelho desse jeito e Atos dos Apóstolos também, né, escrevendo os relatos daquele que chamou de Jesus, né, para Teófilo, né? E eu já até falei, aliás, sobre isso, né, que Teófilo, né, filo, amigo, Theo, Deus, né, em grego. Então existe muita discussão ainda teológica, só para lembrar isso para você, se de fato Teófilo era uma pessoa
ou se era uma carta aberta de Lucas, né, para o mundo inteiro, né, ou seja, para os amigos de Deus. Né? Então existe essa discussão, não existe ainda, né, não há nada que vai decretar se é uma coisa ou outra. Né? Em especial, eu acredito que era alguém que se chamava de fato Teófilo, já comentei isso na aula passada. Mas Lucas, ele não foi apóstolo, né? Ele era um cientista, né? Um médico. Né? E por que a gente fala cientista? Porque naquela época não existia medicina como nós conhecemos hoje. Né? A medicina era realizada por cientistas, né? Naquela época. Né? Então por isso que ele tinha toda essa gama, toda essa capacidade minuciosa que Lucas tem. Qual a diferença, por exemplo, meus irmãos, do Evangelho de Lucas, do Atos dos Apóstolos, né, em relação a outros textos bíblicos? Né? Você vai perceber a profundidade. Né? Por quê? Como cientista, Lucas não se conforma em dizer assim. Eu vou pegar aqui alguma pessoa aqui, deixa eu ver. A Jaque. Ah, olha, a Jaque foi visitar a casa lá e não se sentiu bem. Não. Lucas, por ser um cientista, ele vai se aprofundar como a Jaque se aprofundou. Né? Então ele vai dizer como a Jaque disse aqui, olha, fui lá porque não gostei, porque não me senti bem porque tinha isso. Né? Então você vai perceber uma profundidade nos detalhes que Lucas dá tanto no seu evangelho como também, né, em Atos dos Apóstolos, tá bom? E ele acaba seguindo, né? E em especial Atos dos Apóstolos, né? Ele acaba seguindo o apóstolo Paulo. Né, que interessante a gente lembrar e saber disso também, caso você não saiba. Então, grande parte das suas viagens missionárias, Paulo levou, né, Lucas, né, e Lucas relatou todos os feitos, né, em especial do apóstolo Paulo, pelas suas viagens missionárias que ele tinha realizado, tá bom? E ele relata isso, então, em Atos. E Atos é literalmente atos, ações, né, que os apóstolos fizeram. Né? Então é um relato histórico bíblico, né, sobre aquilo que o Espírito Santo, ao descer do Espírito Santo, né, os apóstolos fizeram. E dá para entender, meus irmãos, olha que coisa divina mesmo, que é de Deus, é a capacidade do Espírito Santo na vida de Lucas. Né? Dá para a gente dividir Atos dos Apóstolos em dois blocos. Né? O primeiro bloco a gente pode dividir que ele vai relatar os feitos que aconteceram primeiro em Jerusalém. E não foi isso, por exemplo, que o próprio Jesus disse? Ide, pregar o evangelho, né? Então toda criatura, um outro texto que ele vai dizer assim, olha, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, né, região ali palestina, como também até Samaria e os confins da terra. Né? Então perceba que Lucas ele vai dividir o livro de Atos dos Apóstolos exatamente dessa forma. Do primeiro capítulo até o 8, você vai ver que todas as histórias ali acontecem em Jerusalém, em Judéia. Tá? Você pode reparar isso, que não é o acaso. Tudo acontece ali exatamente naquela região. Depois ele começa a contar, então, né, os apóstolos, em especial o apóstolo Paulo, né, obedecendo a essa ordenança de Cristo e indo agora até os confins da terra. Então, a partir do capítulo 8, né, até o 28, ele vai relatar, então, o apóstolo Paulo cumprindo aquilo que Jesus havia ordenado, né, e começa a contar, então, das viagens missionárias, Paulo indo para a Grécia, Paulo indo para Corinto, Paulo indo, sabe, lá para Roma, né, vai contar, então, o evangelho se espalhando no mundo inteiro. Curioso isso, né, mas está bem divididinho, que isso é realmente obra do Espírito Santo. Atos, igreja, apresenta o crescimento extraordinário da comunidade, né, daquilo que a gente chama da igreja primitiva. Tanto que no que se refere a Atos, a intimidade, se refere ao crescimento, né, da intimidade com Deus por meio do crescimento e amadurecimento espiritual daquela igreja. Né, como também quanto ao aumento considerável no número de pessoas crentes. Então Atos ele vai mostrar para nós que uma igreja crescia em números, mas também crescia, né, na maturidade espiritual, né, daquelas pessoas. E aí é importante a gente fazer a primeira pausa aqui, abrir o primeiro parênteses, meus irmãos, porque muita gente fala assim, uma igreja sadia é uma igreja que cresce. Isso em ponto é verdade, tá bom? Em pontos isso é verdade, tá? Não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque se nós visitarmos lá as cartas de Apocalipse, nós vamos ver que as igrejas lá já estavam consolidadas, já estavam grandes, né? Porém, nós vemos que Jesus, em grande parte, com exceção de 3, né, e das 7, ele critica ferozmente a conduta das igrejas.
Tá? Então, assim, por isso que é importante nós entendermos o contexto inteiro do livro. Atos, ele vai sim dizer que o crescimento da igreja é importante, mas o crescimento espiritual, a maturidade espiritual de uma igreja se faz tão importante quanto o crescimento. Para que não aconteça isso que a Silvia escreveu, né, Sil? Você ir lá e os irmãos estão se pegando na porrada, né? Aleluia. A presença do Espírito Santo, igreja, era a força impulsionadora, sabe, como a gente disse na semana passada, era a força motora da igreja, né? Aquele que empurrava mesmo a igreja a fazer aquilo que ela tinha que fazer, né? E sempre impulsionando para cumprir o quê? Aquilo que Jesus disse, Mateus 28:19, vão e façam discípulos. Né? O pórtico de Salomão, esse texto, lembra que eu falei? Olha, presta atenção aqui, está falando sobre o pórtico de Salomão no começo do texto. Era onde os apóstolos, igreja, costumavam se reunir. Era um espaço muito visitado pelos discípulos de Jesus, como também, né, pelo próprio Jesus. Se você for lá em João, vai estar relatado isso lá no livro de João, que Jesus visitava esse pórtico. Pórtico era uma área aberta, cheia de colunas. Eu tenho a imagem aqui, mas o Face não me deixa compartilhar com vocês, peço perdão. Mas era uma área aberta que ficava ao lado do templo. Então você tinha o templo, né? Aquele templo bonito que foi construído. E do lado de fora, né, você tinha ali esse pórtico, que era o lugar onde as pessoas ali frequentavam, conversavam e também, né, aconteciam muitos encontros, por exemplo, de discípulos com os seus mestres, né? Por isso que algumas partes onde o Evangelho de Lucas vai relatar que Jesus estava no templo, era ali que ele estava ensinando, no pórtico, tá bom? Nesse lugar mais para fora. O próprio mestre, lá em João 10:23, frequentava esse local. Era uma galeria ao ar livre, né, situada ao lado do templo, onde se encontrava comumente, como eu disse, os rabinos e os discípulos. O mover do Espírito de Deus, né, gerou um novo tempo na vida de muitas daquelas pessoas que frequentavam aquele lugar. E quem frequentava aquele lugar? Os necessitados, doentes, enfermos, eles não poderiam entrar no templo. Você lembra, por exemplo, onde que por exemplo, Pedro encontra, né, uma pessoa doente que estava à porta do templo, né, pede, olha, me dá dinheiro, né, e Pedro responde lá, não tenho ouro nem tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu lhe dou. Né? Então entenda que ali também era o local onde ficavam ali os enfermos procurando serem curados, né, receberem de alguma forma a graça do Senhor. E aquelas pessoas tiveram, né, através do mover do Espírito de Deus na vida desses apóstolos, né, eles receberam ali muitas pessoas aflitas e doentes, né, e muitas delas, pela graça de Deus, foram curadas extraordinariamente, né, dando sequência às manifestações de poder operadas por Jesus em seu ministério terreno. O apóstolo Pedro e os demais discípulos não se deixaram, igreja, ainda assim, depois de fazer tantas maravilhas para que todos pudessem ver, eles não ficaram amedrontados diante da opressão sofrida pelos religiosos da época. Você viu que o texto que nós lemos fala que eles faziam maravilhas, o povo, né, caiu na graça do povo, né, só que poucos ali, o texto até usa o termo seguinte, ó. Cadê? O texto diz assim, ó. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava se juntar a eles. Quem eram os restantes, né? Justamente os líderes religiosos, né? Toda a casta ali que frequentava ali os templos, né? Eles não gostavam. Por quê? Porque Jesus oferecia a graça de Deus, a graça que era de graça. Né? Então ele vai acabar influenciando, inclusive, irmãos, olha que coisa tremenda, né? No sistema econômico ali desses líderes religiosos. E isso desperta a fúria deles, né? Eles ficam irados, eles ficam revoltados, porque ali não era, as pessoas já estavam ali deixando, muitas vezes até de pagar ali o animal, de oferecer o holocausto ali, porque o Senhor estava anunciando ali um novo tempo, né? E a atuação, o apóstolo Pedro e os demais discípulos não se deixaram amedrontar, mesmo sendo presos, né, não ficaram com medo diante da opressão sofrida pelos religiosos da época. A atuação do anjo do Senhor, quando eles foram presos e que foi lá e livrou eles, não foi motivo para que eles procurassem se resguardar, a fim de não sofrer mais perseguições. Pelo contrário, igreja, eles seguiram, eles continuaram anunciando a mensagem de Jesus. Esse comportamento, igreja, é fruto de uma igreja cheia de fé.
cuja sabedoria, igreja, expressa-se em anunciar a tempo e fora de tempo a mensagem da salvação. A expressão de Pedro é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, reflete a fé e o compromisso radical que Pedro tinha com a pregação, com o anúncio da fé e do autor da fé, que é Jesus Cristo. Portanto, uma igreja que crê é uma igreja que anuncia e não se amedronta diante das ameaças. Muitas perseguições que a igreja sofre têm a ver com a missão que ela desenvolve. Quanto mais nós trabalhamos, igreja, para o Senhor, mais mexemos com as estruturas sociais, né, e espirituais. E isto provoca incômodo em quem não partilha da mesma fé ou propósito. Diante de tais perseguições ou obstáculos, eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Como nos comportamos? Nós desistimos? Essa história que nós lemos hoje nos mostra exatamente ao contrário, esse texto de Atos dos Apóstolos. A igreja não precisa se preocupar, pois em meio às perseguições, Deus acampa os seus anjos ao redor dos que o temem e os livra. Você acredita nisso? Dá um glória a Deus aí, Salmo 34:7. Foi isso que aconteceu. Nós devemos continuar a crer porque Ele sempre vem em nosso auxílio. Ele não nos desampara. Obedecer ao chamado do Senhor nos faz experimentar a libertação, igreja. Obedecer ao chamado do Senhor nos faz experimentar a libertação, o consolo, mas também, igreja, a responsabilidade de não parar no meio do caminho. Deus, a livrar o grupo da prisão, daqueles discípulos que anunciavam e foram presos, Deus manda o anjo, livra eles da prisão, mas Deus não os manda de volta para casa, pelo contrário. Deus, através do Espírito Santo, os anima a continuar desenvolvendo a missão para a qual haviam sido chamados. Nossa tarefa, igreja, principal é anunciar o Evangelho, o poder do Evangelho, o amor e a salvação em Cristo Jesus. As perseguições não podem nos parar. Os medos não podem nos parar. Os desejos humanos, né, de autopromoção ou conforto, presta atenção nisso. Os desejos humanos de autopromoção ou conforto, igreja, conforto, não podem desvirtuar a nossa missão. As pessoas hoje querem frequentar igrejas luxuosas, né, com comodidades e confortos exagerados, mas se esquecem que o lugar da igreja é junto às pessoas necessitadas. Essa experiência dos apóstolos deve promover em nós um choque de realidade do papel, amém, do discípulo e da discípula de Jesus Cristo. Será que teríamos hoje a disposição para ir para a cadeia em nome de Jesus? Uau! Versículo 29 diz, antes importa obedecer a Deus. Nós precisamos ter esse lema também, igreja. E entender que diante dos perigos que isso traz, o Senhor estará conosco. Alguma vez você já deixou de dar testemunho de Jesus Cristo para não criar controvérsias ou gerar problemas? O que o apóstolo Pedro e a igreja primitiva, cheios do Espírito Santo, diriam para você sobre essa atitude? Nós devemos ser testemunhas de Jesus. E testemunha, como eu já expliquei no sentido da palavra mesmo no original, né? Que é a mesma palavra que é usada para mártir. Ou seja, não dar a nossa vida em favor do anúncio do Evangelho. Precisamos nos tornar cooperadores e cooperadoras também do Senhor. Através, sabe, da pregação do Evangelho, do arrependimento e com fé, obedecendo a Deus, testemunhando em obras poderosas, né? E também testemunhando a poderosa obra efetuada em nós. Essa é a nossa função. E esse texto fala muito sobre isso, né? Sobre nos confrontar, sobre nós sermos cheios do Espírito Santo, né? E não temermos oposição, não temermos nada daquilo que pode nos afastar da nossa verdadeira função, que é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Como eu sempre digo, aquele que nos chamou é o que nos capacita para isso também, né? O que tem te parado. Amém? Eu quero entrar no estudo do texto agora, depois dessa pastoral, mas quero ler aqui, ó. Mais alguma coisa? Sandra, seja bem-vinda, minha irmã. A Aninha colocou aqui um comentário, deixa eu ver, ó. Uma vez me chamaram porque uma menina tinha se manifestado. Chegando lá, ela estava gritando muito, dizia que era legião. E outras coisas muito feias. Aí lá falava que
queria que viesse um irmão e começou a acusar ele de erros. Saí de lá me sentindo cansada. Amém. Amém. O inimigo fica acusando todo o tempo. Sim, exatamente, Janinha. Né? E não só isso, que quando nós falamos, quando nós entramos em batalha, a igreja mesmo já presenciou isso lá presencialmente, né? Dá uma canseira espiritual, né? Por isso que é importante, como eu já expliquei isso para a igreja, quando acontece isso, né? Primeira coisa, quem é ali a autoridade do lugar, né? Seja a dona de casa, ela deve, né? Ou então, sabe, uma autoridade religiosa, ou você, minha irmã, que tem a autoridade de Cristo, né, deve orar e os irmãos devem interceder por você, para que o Senhor te sustente, né? Como eu já disse, já presenciei muitas vezes, né, vários irmãos ali tentando, né, expulsar um demônio, e um ficava, tá repreendido em nome de Jesus, o outro solta em nome de Jesus, o outro sai em nome de Jesus, né? Então cada um fica dando uma ordem ali, e o negócio fica, né, o bicho fica até indeciso, fala, o que eu faço? Eu saio, eu fico, tô preso, o que eu tô, né? Então por isso que a gente tem que ter essa consciência de autoridade, mas cansa, Aninha, isso é fato. Né, isso cansa espiritualmente mesmo, tá bom? Uma vez aconteceu isso comigo, né? Eu não sei se vocês lembram que a gente estava para iniciar o culto, manifestou ali, né, num rapaz ali, e eu fui para uma salinha e a Val foi orar por mim, né, porque eu estava me sentindo extremamente cansado. Eu fiquei ali acho que uns 10, 20 minutos ali, né, para que aquela pessoa fosse liberta. Mas isso é o poder do evangelho, irmãos. Né? Isso é o poder do evangelho. A Silvia, no meu caso, desistimos. Nosso grupo saiu rapidinho, porém oramos, mas do carro. Amém. Amém, Silvio. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. São situações. Se você tem alguma experiência aí, então, né, que te marcou negativamente, compartilha com a gente aí, meus irmãos. Quero, então, entrar no texto agora para a gente estudar o texto, tá? Igreja, nesse texto que nós lemos, nós vimos que os apóstolos de Jesus, eles foram decididos, né? Eles foram dedicados, na verdade, anunciadores do evangelho do reino. Eles eram conscientes do amor que os alcançou, eles sabiam desse amor que havia os alcançado, né? E por isso eles não mediram esforços no cumprimento da missão que receberam para testemunhar a Cristo, né? Segundo Marcos 16 e todos os outros evangelhos falam sobre isso. Nem sequer quando suas vidas estavam em risco. Com eles aprendemos que uma igreja consciente da graça que os alcançou, né, não apenas crê na verdade do evangelho, mas com coragem obedecem a Deus e anunciam em todo o tempo a palavra de salvação. Em todo o tempo. Atos, como nós lemos de 5, do 17 ao 33, nós percebemos que nem todo mundo estava feliz em ver tantos sinais e maravilhas sendo operados pela igreja. E é interessante que a própria Bíblia não se refere, por exemplo, que era o diabo, nem que eram os demônios, né? Mas eram líderes religiosos daquela época. Né? No versículo 17 e lá no 23, no 33 também, nós vemos um grupo de pessoas que se enche de rancor e dispostos a todo tipo de maldade para conter a expansão da mensagem de salvação em Jesus Cristo. Né? O versículo 17, por exemplo, ele diz que o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, né, ficaram com muita inveja. E essa palavra inveja, igreja, né, no original, significa um calor ou um ardor que move alguém ou um grupo a odiar o outro. Então imagina assim que não era uma inveja, sabe? Tipo, ai meu Deus, olha o que aquela igreja está fazendo, né? Tipo, os líderes religiosos, como tem muitos hoje, né? A gente olha para umas igrejas e fala assim, nossa, olha aquela igreja, gente, tá crescendo, isso aqui, a minha não, né? Não era isso que eles estavam falando, não. A inveja que eles sentiam, meu irmão, foi a criação de um ódio tão grande, né? A ponto de desejar a morte daqueles que estavam ali, né? É o sentimento passional, igreja. Nesse caso, ruim, totalmente ruim. Né? Ao invés de se alegrar com as bênçãos de Deus que estava operando. Os líderes religiosos não ficaram felizes dizendo, olha as maravilhas que o Senhor tem feito no meio de nós. Não, eles ficaram com raiva, né, de quem estava fazendo, dos discípulos de Jesus ali que estavam fazendo nessas maravilhas. A liderança do povo de Israel optou por se opor violentamente aos apóstolos porque eles estavam realizando esses milagres, né? Já no versículo 33, nós podemos ler que esse mesmo grupo, ele se enfureceu. E de novo, se você me permitir falar do original, nessa palavra enfureceu, esse verbo, né, tem uma conotação muito forte. Né? Ele diz assim, posto que aponta no sentido original para serrar, ao ponto de separar em duas partes.
Você tá entendendo? Então essa questão, essa palavra, né, de se enfureceu no original, dá a conotação de que você pega um machado, pega uma serra e serra algo no meio, né, para dividir. Tamanho era o ódio, a fúria que eles estavam sentindo dos apóstolos. Né? Era um furor tão grande que quer destruir por completo o seu oponente. É necessário também destacar, igreja, que os opositores, né, principais da expansão do evangelho em Jerusalém estavam entre a aristocracia de Israel. O que são as aristocracia de Israel? Aqueles que tinham mais poder, aqueles que estavam no poder. Ou seja, aquelas pessoas que viviam uma vida confortável e que estavam muito satisfeitas com a situação da sociedade palestina durante aquele período de dominação romana. Você da escola, que frequenta a escola dominical, você vai lembrar disso que eu já expliquei para vocês, né? Existiam diversos tipos de escravidão no mundo antigo, né? Existia, por exemplo, vamos pegar a Bíblia. A escravidão, meus irmãos, e a primeira coisa que eu quero desassociar, tá? Não era questão racial, como hoje nós vivemos, como nós estudamos há pouco tempo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, com os negros da África. Não era bem assim. No mundo antigo, né, eram povos escravizados, independente se eram brancos, amarelos, pardos, negros, né, eram povos. Então o meu povo, Brasil, invadia a Argentina, né, e a gente escravizava a Argentina, né, segundo os nossos costumes. E a partir daí existiam então muitas formas de se escravizar. Um exemplo, nós tínhamos o Egito. O que aconteceu no Egito? O Egito, eles simplesmente aboliram a fé, né, no Deus vivo, no Deus de Israel, né, no Deus dos hebreus, na verdade, né? Eles aboliram, não podia, era crime. Nós temos esse exemplo também, por exemplo, com os babilônicos. Quando os babilônios invadem Israel, levam o povo cativo, eles não só impunham trabalhos escravos, como também eram proibidos cultos a outros deuses, inclusive ao nosso Deus, que é o Deus verdadeiro. Então o povo perde a identidade, o povo perde, sabe, a sua fé. Né, e começam a cultuar então os deuses daquele povo lá, tá bom? Mas existem, por exemplo, né, os romanos. Os romanos, eles tinham os seus deuses, mas a forma de escravizar deles não impunha a necessidade de que eles servissem a esses deuses. Então, os romanos tinham mais ou menos a seguinte ideia: ó, vocês são os nossos escravos, porém, vocês podem continuar cultuando o Deus de vocês, porém, vocês têm que pagar tributo, vocês têm que trabalhar para nós, vocês têm que oferecer coisas para nós, esse tipo de coisa, tá bom? Entre isso, então, irmão, se forma essa casta, né? Você vai lembrar, acho que eu falei um pouquinho disso na semana passada. Se forma essa casta, essa liderança, né? Sumos sacerdotes, fariseus, saduceus. Por quê, pastor? Porque era mais ou menos assim. Os romanos não queriam ter que ficar resolvendo probleminha pequeno. Sabe, coisinhas pequenas. Um exemplo, a Silvia. A Silvia tá causando lá na igreja. A Silvia tá falando mal lá, deixa eu ver, deixa eu pensar alguma coisa, de quem tá parando o carro lá no estacionamento, né? Não vamos levar isso lá para os romanos, né? Nós vamos ter então o nosso tribunal aqui, e essas pequenas coisas nós vamos decidir por aqui mesmo. Então, de certa forma, meus irmãos, nós tínhamos o Império Romano, que dominava tudo, mas você tinha também essa casta, né, dessa liderança religiosa, que era religiosa e política, era diferente de hoje, mas assim, era junto naquele tempo. Quem era religioso, que era o líder religioso, também comandava a política naquele tempo, né? Então, assim, eles tinham, a não ser que eram grandes situações. Então, por exemplo, não, a Silvia cometeu um pecado muito grave, irmãos, nós vamos ter que mandar matar ela. Então eu não podia, tá? O judeu não podia. Era obrigado a levar para os romanos julgar aquela situação, tá bom? Tanto que foi o que aconteceu com o próprio Jesus, né? Os judeus, por eles mesmos, já teriam matado Jesus ali, né? Mas eles não podiam por causa da escravidão dos romanos. Eles eram obrigados, então, a levar para o Império Romano, até que aconteceu tudo que nós sabemos na história de Jesus, tá bom? Então, assim, quem estava no poder ali dos judeus não queria sair, irmão. Por isso que, assim, eles queriam executar Jesus porque estava atrapalhando a situação deles, mas eles não queriam que o problema chegasse tão rápido em Roma, porque se Roma se cansasse e falasse assim, ó, mata todo mundo, tira todo mundo de lá e começa tudo de novo. Então eles se sentaram no poder e queriam controlar política e socialmente e até espiritualmente o povo, né, e colocavam sobre o povo um peso gigantesco de opressão.
Né? Então, para eles, aquela situação que estava acontecendo, de serem escravos, sabe, de terem que pagar tributos pesadíssimos, como eu já disse, né? Alguns historiadores falam que era quase 90% do seu ganho, né? Você pagava para o Império Romano, né? Eu falo que hoje ainda tem gente que reclama do dízimo, né? Você tinha que pagar 90% para o Império Romano, para vocês terem uma ideia. Tudo aquilo lá, meus irmãos, eles não contestavam, né? Para eles estavam tudo bem para aquela elite, né? Por quê? Porque eles estavam tranquilos, né? Eles estavam na elite, né? E aí eu vou ler um pouquinho daqui aquilo que está escrito também. O sumo sacerdote era a pessoa mais importante do mundo político e religioso israelita. Embora este estivesse se corrompido, né, e se adequado frente à dominação do Império Romano, ele presidia o Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal de justiça ali daquele povo, que era o órgão máximo administrativo, jurídico e religioso da nação. Essa instituição era composta por 71 homens, onde estavam representados 3 grupos mais poderosos da época do povo judeu. Sacerdotes, né, que na sua maioria pertenciam ao grupo dos saduceus, os anciãos, que geralmente eram os fariseus, e os escribas. Por que Jesus bate tanto nesses 3? Você consegue perceber, meu irmão? Vai nos evangelhos agora, faz esse link aí agora. Quem eram os líderes daquela época? E quem Jesus bateu naquela época também? Não foram os saduceus, não foram os escribas, não foram os fariseus? Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? Por quê? Porque eles se assentaram sobre o poder. Não, tá tudo bem, mas o povo está morrendo. Não tô vendo nada, né? Não tô vendo nada. Não tá morrendo nada, não tô vendo nada. Esse sinédrio, igreja, né? Então era o lugar de julgamento das pessoas. Como eu já disse então também, né? Eles tinham alguns poderes para resolver ali mesmo a situação, pequenas coisas, mas aquilo que, por exemplo, passava da autoridade deles era necessário levar para o Império Romano. A Bíblia nos conta que aquelas pessoas, naqueles grupos de discípulos de Jesus, então foi presas por essas pessoas, pela liderança religiosa daquela época, e colocadas numa prisão pública. Né? A prisão pública que pode ser entendida tanto como um lugar de humilhação, quanto como um local que seria mais seguro contra as fugas. Mas o poder de Deus é maior. Quem vai impedir o agir de Deus? Quem pode? Qual é a prisão? Lembra que o salmista fala? Ainda que eu for lá nos confins da terra, lá o Senhor estará e me achará. Ainda que eu for ao mais altos céus, lá o Senhor também se fará presente. Que prisão que poderia deter, meu irmão, alguém, né? Alguém a quem o Senhor determinou que seria libertado? Né? Não existe. Né? Então, Deus envia um anjo lá no versículo 19 para abrir as portas do cárcere. E lhes é dito que eles deveriam ir ao templo para anunciar a salvação. Né? Que pessoas corajosas! Pois mesmo quando elas foram livradas sobrenaturalmente de uma situação de óbvia injustiça, elas não se esquivam da sua missão de propagar as boas novas da salvação ao povo que tanto carecia da palavra de Deus. Aleluia! Você está compreendendo, irmãos? Diz aí se você está compreendendo aí. Eu vou pegar um pouquinho de água aqui. Vai dizendo aí se você está compreendendo. Então aquela casta, aquela liderança, né? Que estava nem aí para o povo, porque eles estavam bem, mandam prender os discípulos de Jesus, né? Que estavam pregando o evangelho. E quando Deus, pela sua mão poderosa, liberta cada um deles, né? Eles ouvem o que Deus fala, volta agora e continua pregando. Eles não voltam para casa, eles não ficam temerosos, eles não ficam com medo. Né? Não, já passamos por essa experiência. Não, acabamos de ser presos, gente. Pra quê? Não, vambora. Não. Eles obedecem a Deus e eles voltam novamente ao templo para pregar o evangelho. Amém? Vocês estão entendendo? Dá um amém aí. Mesmo sendo preso, eles não se esquivam da sua missão, que era propagar as boas novas da salvação ao povo que tanto carecia da palavra. Trazidas novamente ao Sinédrio, igreja, para prestarem conta, porque diz o texto então que aí eles ficam perplexos, os soldados, né, a liderança ficam perplexos, né, dizem assim, como eles fugiram? Essa prisão ninguém foge, né, ninguém foge dessa prisão. Aí eles ouvem que os caras estavam aonde, os discípulos? No templo de novo, pregando o evangelho, ensinando de novo a Jesus Cristo para o povo lá. Né? Então eles mandam os soldados irem até lá. Mandam lá prender eles de novo.
prendem eles de novo, levam eles de novo para o Sinédrio para serem julgados de novo, mas dessa vez sem violência. Por quê? Porque o povo está vendo o agir de Deus. O povo está vendo o poder de Deus ao lado deles. Irmãos e irmãs, isso fala muita coisa com a gente. Isso fala muita coisa com os nossos dias hoje. Isso fala demais para mim e para você hoje. Quem é o governo, meu irmão? E eu não estou falando de anarquia, vocês sabem exatamente do que eu estou falando, amém, irmãos? Inclusive, vou fazer um parênteses aqui. Quando o apóstolo Pedro fala que mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens, é naquela mesma ideia de que nós trabalhamos, né, alguns domingos atrás, a respeito de honrar os nossos líderes, tá bom? Inclusive aqueles que o Senhor coloca lá, de orarmos antes para que não seja colocado qualquer um. Vocês lembram desse assunto? Né? Nós temos que ter a consciência cristã para não votar em qualquer um também. Né? E depois que eles são colocados naquele lugar, a gente continuar orando para que eles não caiam em tentação, não caiam na corrupção, esse tipo de coisa. É nesse aspecto. E quando caem, vocês lembram que eu falei? A igreja é a voz da consciência do governo. Ela não se entrelaça com o governo, ela não compartilha dos mesmos ideais do governo, mas ela é a voz profética da consciência do governo. E é exatamente isso que acontece aqui. Então, quando você tem, né, os líderes religiosos que proibiram eles de pregar o evangelho, aí o apóstolo Pedro fala, não. Mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Nessa circunstância, tá, irmãos? Não tô sendo aqui anarquista com ninguém, não. A igreja está entendendo, amém? Mas como isso fala demais com a gente, essa situação, né? Então eles são levados de novo presos, né? Mas diz o texto bíblico que os soldados ficam com medo de serem apedrejados pelo povo porque eles viam a graça e o poder de Deus agindo na vida daqueles homens. O povo não é cego, igreja. Durante muito tempo, a política, homens maus, né, cheios de maldade, tentaram enganar o povo. E de certa forma até hoje tentam seduzir o povo. Mas o povo sabe exatamente, né, em quem pode confiar. E isso, meu irmão, é tão maravilhoso que até quando homens maus estão dentro da igreja e tentam, sabe, desonrar a instituição criada por Deus, o Senhor começa a levantar os seus filhos. O Senhor começa a levantar as suas filhas. O Senhor começa a levantar uma igreja, começa a santificar a igreja novamente. O Senhor começa a dizer assim, não, nem todos são assim, Elias. Lembra quando Elias diz assim, eu estou sozinho aqui? E Deus aparece para ele e fala, não, Elias, há 700 homens que não se dobraram diante de Baal. Amém? E eu louvo a Deus pela IMCD, meus irmãos, que eu tenho conhecido, andado e vivido com pessoas que também não se dobram, não se corrompem, e nós sabemos e temos vivenciado essa esfera, né, de uma igreja, né, que luta, uma igreja que vai para cima, e o povo sabe em quem pode confiar. Amém? O povo sabe, Deus dá esse direcionamento ao povo. Bom, continuando aqui. Então Pedro, né, diante dessa proibição, e os demais apóstolos declaram ao sumo sacerdote e demais ouvintes, né, diante da proibição deles, de que não queriam mais ouvir falar de Jesus, os apóstolos então dizem que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, aproveitando mais uma vez a oportunidade para anunciar a sua fé, né, no Filho de Deus. Então, mesmo presos, irmãos, depois de terem sido espancados, presos, o Senhor os liberta, eles ouvem, vão pregar de novo, mandam prender eles de novo, mandam eles para o Sinédrio de novo. Eles não perdem a oportunidade de anunciar o Evangelho de Deus. Né? Estamos presos aqui, mas estamos presos de novo, e o texto vai dizer isso, né? Por quê? Porque vocês mataram o Filho de Deus. Né? E Ele, pela sua infinita graça e misericórdia, nos concedeu a salvação. Né? Nele encontramos a libertação de todos... a remissão de todos os nossos pecados, né? E ele prega ali para aqueles caras de novo, né? Isso é interessante, igreja, isso é maravilhoso. Uma igreja cheia do Espírito Santo, e de novo, quem é a igreja? Não é nas paredes lá nossa, não, é eu e você. Se nós somos cheios do Espírito Santo, nós não nos cansamos de anunciar o Evangelho em tempo e fora do tempo. Um dos maiores privilégios da vida, igreja, é ser alcançado por essa maravilhosa graça de Deus e se tornar uma testemunha do seu Evangelho. Quem vivencia essa experiência conhece o seu amor.
né? E sabe tudo que Jesus é capaz de fazer. Quero ler com vocês rapidinho Lucas. Abre aí Lucas 4, 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19. Olha só, vai dizer assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Quem conhece esse evangelho, quem conhece, meu irmão, essa graça, já foi alcançado por esta graça, ela tem que se transformar numa testemunha de Cristo. Quem vivencia essa experiência, conhece o amor de Cristo e sabe tudo que Jesus é capaz de fazer, não consegue ficar parado sem anunciar, irmãos. Não fica com medo. Porque ela exala amor, ela exala a graça de Deus e ela quer compartilhar isso com todos. Por isso, quem o experimenta sabe que não pode deixar de falar do que tem visto e ouvido e vivido em todas as circunstâncias. Amém? Amém? O Senhor Jesus nos escolheu, igreja, para sermos suas testemunhas. E testemunha é justamente alguém que declara ter visto, ouvido e conhecido alguma coisa. Né? No nosso caso, o próprio Cristo. Jesus continua chamando as pessoas ao arrependimento, a fim de alcançarem uma nova vida que Ele oferece. E, consequentemente, igreja, a vida eterna. Mas como conhecerão este grande amor se não há quem pregue? Vamos ler Romanos 10? Abre aí rapidinho na sua Bíblia aí, Romanos 10. Romanos capítulo 10, do 13 ao 17. Porque, Romanos 10, do 13 ao 17. Porque a todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam o evangelho de Cristo. Aleluia! Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Aleluia, irmãos. A responsabilidade do evangelho não é do pastor. Não é somente da missionária da igreja. Não é só, meu irmão, do evangelista da igreja. Não, é nossa. É ordenança. E se você sente esse calor, meu irmão, de que você foi salvo, de que você alcançou essa graça, de que você reconhece que Deus te ama ao ponto de perdoar os seus pecados e te levar para a vida eterna, você não pode se conter. Você tem que anunciar. Você tem que sair, cara, e fazer ser testemunha de Cristo nessa terra, no teu trabalho, na tua escola, como eu sempre falo. Aonde você estiver, há oportunidades. Nós estamos vivendo um tempo de oportunidades, igreja. Nós estamos vivendo um tempo de oportunidade. E sabe o que eu acho mais lindo? Que durante muito tempo nós evangelizamos como igreja, amém? Nós saímos como igreja, vamos para algum lugar evangelizar e isso funciona. Mas o Senhor tem nos mostrado, meu irmão, agora, um a um. Você que tem uma amiga, você que tem um amigo, você que tem um irmão, é tempo de anunciar o evangelho da graça. É tempo, meu irmão, de dizer para ele que o lugar que ele está não é vida, mas que Cristo tem uma vida infinitamente melhor a ele. Uma vida livre do poder do pecado, uma vida, meu irmão, pela graça, liberta do pecado. Mas como crerão se não há quem pregue? Né? O texto de Atos nos apresenta, igreja, então, diante disso, algumas considerações importantes
que nós devemos seguir, né? Não temer e anunciar essa poderosa mensagem. A primeira dela que eu queria colocar aqui é: Deus nos liberta e capacita com seu Espírito para libertarmos outras pessoas. Eu falo tanto sobre isso que eu estou sendo repetitivo, mas eu quero dizer isso de novo. Aquele que nos chama é o mesmo que nos capacita. Deus nos liberta e capacita com seu Espírito para libertarmos outras pessoas. Vemos que os maiores opositores dos apóstolos no anúncio de Cristo eram os próprios religiosos. Pessoas que provavelmente já dividiram espaços com eles no templo, mas que agora se sentiam ofendidas. Por quê? Porque no anúncio do nome de Jesus, o nome desses mesmos religiosos estavam sendo ofuscados. E eles viam nesses acontecimentos diminuição de sua influência e do seu poder. Infelizmente, ainda hoje, igreja, encontramos resistência por parte de pessoas e grupos religiosos quando nos propomos a fazer a vontade de Deus. Nem todas as pessoas veem com bons olhos, por exemplo, as mobilizações de apoio e ajuda às pessoas, ou grupos em condições de abandono, discriminação e ameaças, né? Grupos de pessoas, em discriminação, que sofrem ameaças, né? Não vê com bons olhos, sabe, quando a igreja trata com honra pessoas com deficiência. Quando ela se envolve, meu irmão, com os aflitos, né? E aí aflitos eu coloquei várias aqui, ó. Pessoas sem terra, sem teto. Eu não estou falando de política. Igreja do Senhor Jesus, mais uma vez eu digo, eu não sou filiado a nenhum partido, não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou de Jesus Cristo. E como eu disse, é a arma do diabo querer politizar isso. Isso é evangelho. Lembra que nós falamos para quem que Jesus se manifestou? Dar cura aos cegos, libertar os cativos, pregar o ano aceitável do Senhor. É para essas pessoas. E aí, meu irmão, existem pessoas dentro da igreja que vão falar assim: mas esse pastor é do PT. Não sou, meu irmão. Eu sou cristão com muito orgulho. Misericórdia. Misericórdia. Né? Agora da moda, né? Esse pastor é do PSOL. Não sou, irmão. Eu sou de Cristo. O evangelho me ensina isso. Isso não está, meu irmão, na pauta deles. Antes de estar na esquerda, meu irmão, estava aqui, ó, na Bíblia. E as pessoas não veem com bons olhos isso muitas vezes. Não vê, sabe, quando a gente faz campanhas e ora e ajuda pessoas desempregadas, faveladas, sabe, mulheres e crianças que sofrem abusos sexuais e violência, desculpa. Quando realiza um trabalho como a Igreja da Luz faz, a Thaisinha pode falar mais sobre isso, né? Trabalho com pessoas imigrantes. Olha o pensamento nosso muitas vezes: para que veio para o Brasil? Os refugiados, né? Quando nós falamos sobre, meu irmão, preconceito racial. Não, esse pastor é muito esquerdinha. Vai pro inferno esse pensamento, irmão. Eu sou cristão, eu sou de Cristo. E isso é a agenda de Jesus Cristo. Isso é o que está no meu coração, porque estava no coração do meu Senhor. Eu não me importo com o que os líderes religiosos vão falar de mim. Eu me importo com aquilo que Cristo tem impulsionado a nossa igreja a fazer. Muitas pessoas, igreja, infelizmente, têm um olhar depreciativo, né, para com esses grupos e opinam que não é dever da igreja se meter nesses assuntos. Não, deixa o governo cuidar disso. Não. A igreja primitiva mostra que era Cristo, a igreja de Cristo, que fazia esse trabalho antes. E nós, meu irmão, durante muito tempo, e aqui eu quero ser um pouco profético, amém? Desculpa nessa hora, meu irmão, ser um pouco profético, mas eu quero ser profético. Durante muito tempo, meu irmão, nós falamos assim: nós precisamos ganhar as nações. E nós avançamos, meu irmão, aqui no Brasil em especial, de uma forma abundante. Ganhamos e ganhamos muita gente, e aí depois a gente olha e faz o que com elas agora? E sabe de uma coisa que eu sempre confrontei a minha igreja a respeito disso? Cristo disse, né, ide e fazei discípulos. Cristo não falou assim: ide e trazei pessoas que concordam comigo. Ide e trazei pessoas, sabe, que acham legal as minhas ideias. Ide e trazei pessoas para a igreja, sabe, que tipo, são bacaninhas. Não. Discípulos é viver, é dar continuidade, como nós temos visto, meu irmão, a fé real e verdadeira, a fé de sabedoria. É dar continuidade àquilo que Cristo fez. Olha o que os apóstolos fizeram. Cristo curava, os apóstolos continuaram curando para a glória do Senhor. O Cristo pregou o evangelho, os apóstolos continuaram pregando o evangelho para a glória do Senhor.
Cristo falou sobre o pecado, os apóstolos continuaram falando sobre os pecados para a glória do Senhor. Cristo falou sobre a salvação eterna, os apóstolos continuaram falando sobre dar com discípulos, dar continuidade à vida de Cristo. E aí muitas vezes, meu irmão, nós olhamos para essas igrejas lotadas, abarrotadas e falamos, por que a igreja, por que o nosso país está desse jeito? E o próprio Jesus disse isso, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele não disse é o governo da direita, é o governo da esquerda. Ele não disse é Bolsonaro ou é o Lula. Ele não disse isso. Ele falou para a igreja. Ele disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E quando a gente não se preocupa com essas situações, igreja, quando a gente só preocupa, né, muitas vezes só em trazer pessoas para a igreja, né, e não transformá-las em discípulos, a gente vive o que a gente vive hoje. O país na situação que está. Porque nós não somos sal da terra e nem luz do mundo. Muitas pessoas, infelizmente, têm um olhar depreciativo para com estes grupos e opinam que não é dever da igreja se meter nesse assunto. Deixa eu te fazer mais um confronto hoje, amém? Hoje vocês estão acompanhando isso tudo, vocês estão vendo que está meio profético hoje, né? O pastor está cajado aqui, mas está servindo para mim também, viu? Irmãos, se você vê um ato de racismo no teu emprego, o que vale mais? Eu estou usando o mesmo parecer aqui do texto que nós lemos de Atos dos Apóstolos, tá? Se você presencia um ato de racismo do seu chefe com algum funcionário, o que você faz? O que vale mais? O teu emprego? Ou você se posicionar para a glória do Senhor contra isso e perder o teu emprego? Responde para mim. Não responde não. Desculpa, responde aí para você. Não responde não, irmão, que a minha intenção não é constranger, mas é a gente pensar e raciocinar. Aí vem alguns irmãos e vão falar assim, pastor, mas aí eu vou orar porque eu vou agir com sabedoria. Não, você vai se acovardar. Se você presencia, meu irmão, um ato de racismo, né, como nós temos presenciado, por exemplo, como esse lá de Porto Alegre. Se você presencia hoje, você seria um daqueles que ficavam filmando? Ou você se engafinhava com aqueles caras lá também, ao ponto até de, quem sabe, perder a tua vida? Diz pra mim. E não desliga o celular não, irmão. Ouve aí, viu? É Deus que tá falando contigo. É Deus que tá falando contigo. Não desliga o celular não, não troca não, não acabou a aula não. Mas eu quero confrontar. Por quê? Porque vale mais a nossa vida. A gente tá mais preocupado com a nossa vida do que sermos testemunha, mártires de Cristo. O que me indignou, meu irmão, naquela situação foi a violência sim que foi cometida. Mas foi tanta gente ali olhando, filmando, até gritando, mas ninguém foi lá, cara, para se engafinhar com aqueles caras, para eles pararem. E uma pessoa perdeu a vida por causa disso. Segundo, ainda que enfrentemos perseguições ou qualquer outro tipo de ameaça, né, Deus enviará o seu anjo para nos livrar, igreja. Nós precisamos voltar a acreditar nisso. Diante da prisão efetuada contra os apóstolos, Deus enviou o seu anjo e frustrou todas as intenções contrárias a eles. Assim como estes homens não se esconderam após milagrosa libertação a fim de poupar as suas vidas, olha o que eu estou falando, a fim de poupar as suas vidas, não devemos temer as investidas feitas contra nós. Se agirmos com sinceridade, igreja, almejarmos a glória de Deus e não a nossa, e trabalharmos para que as pessoas alcancem a vida abundante que Jesus oferece, como diz lá João 10:10, Deus certamente virá em nosso socorro e frustrará todas as intenções que surgirem para fazer fracassar os nossos propósitos diante de Deus. Obedecer ao chamado do Senhor nos faz experimentar a libertação, igreja. Nos faz experimentar o consolo do Espírito. Obedecer ao chamado do Senhor, igreja, nos faz experimentar a libertação e o consolo do Senhor, mas também a responsabilidade de não parar no meio do caminho. Deus, ao livrar o grupo da prisão, não os mandou para casa, pelo contrário, lhes enviou a continuarem desenvolvendo a missão para a qual haviam sido chamados. Isso nos serve de advertência.
A fé verdadeira, meu irmão, é como Davi e Golias. Davi, meu irmão, quando se apresenta diante daquele gigante, meu irmão, ele diz com fé: o Senhor ainda hoje te entregará em minhas mãos. Mas ele não ficou na fé, ele foi para ação. Ele foi para ação, crendo exatamente nisso que nós falamos, e o Senhor o concedeu vitória. Quando nós obedecermos ao chamado do Senhor, nós iremos experimentar a libertação, o consolo do Senhor em nossas vidas. Nossa tarefa primordial como igreja de Jesus Cristo nessa terra, igreja, é anunciar o Evangelho, é anunciar o poder, o amor e a salvação. As perseguições não podem nos parar. Os desejos humanos de autopromoção ou conforto não podem desvirtuar a nossa missão. Nós não somos uma igreja que, sabe, vai se conformar, meu irmão, que você fique sentado no banquinho. Mas nós queremos ver você sentir essa maravilhosa libertação e consolo do Senhor na sua vida. Deus agindo em sua vida, através da sua vida. Perguntam para mim qual que é uma das minhas maiores alegrias, meu irmão, como pastor. É quando, meu irmão, eu vendo Deus agindo através da minha vida. Não tem dinheiro que compre. Não tem nada, meu irmão, que faça eu me sentir mais alegre, feliz, exultante, celebrante em Deus, de quando Ele vem e age através das nossas vidas, através, né, e cura outra vida, e liberta e salva outras vidas através da minha vida. E eu não quero, meu irmão e minha irmã, que você chegue ao término da sua vida sem ter experimentado isso, sem você ter vivenciado isso, porque o teu chamado é para anunciar o Evangelho, é para fazer discípulos. Como eu disse antes na pastoral, as pessoas de hoje querem frequentar igrejas luxuosas, com comodidade e conforto exagerados. E se esquecem que o lugar da igreja é junto àquele quem precisa. A quem precisa. Quem precisa. E aí, todas essas situações que nós vimos aqui, né, que eu pedi para vocês colocarem, foi justamente para mostrar essa ideia. Exatamente essa ideia. Aquela igreja precisa, Sil, né, da manifestação dos filhos de Deus, dos discípulos do Senhor, né? Já que, como foi importante a sua presença naquele lugar, mesmo se sentindo extremamente mal, como foi importante a sua presença naquele lugar. Né? Quem mais colocou aqui? Aninha, como foi especial e como foi único a sua presença naquele lugar, né, para libertar aquela pessoa. Deus agiu através da sua vida. Né? E de todos os outros aqui que me saiu agora os comentários aqui, tá, irmãos? Eu lembro que a Lúcia também falou alguma coisinha, né? Nós precisamos nos manifestar e continuar, meu irmão, não parar, anunciar o Evangelho. Em nome de Jesus. Senão nem existe mais, né, Silvio? Se continuar naquela pegada aí, acho que essa igreja nem existe mais, né? Eu quero concluir, igreja, para terminar, né? Ao longo da sua história, a igreja viveu e vivenciou, né, episódios de perseguição. Né? Ela foi perseguida durante muito tempo. Mas ela também, por meio de líderes religiosos descomprometidos com Jesus e a verdade de Jesus, né, se apresentou como perseguidora de muitas pessoas também. A história diz isso. E este relato nos ajuda, como igreja, a pensar em como agir diante das tribulações e a ter cuidado para não nos transformarmos em uma comunidade que oprime pessoas. Uma igreja que crê e anuncia é aquela que age por meio de palavras, mas também de ações. Lembra quantas vezes eu falei na igreja sobre a questão do amor em movimento? Porque eu falo que eu amo a Silvia. Estou pegando a Silvia que foi a última que comentou aqui. Mas eu preciso mostrar a ela que eu amo a Silvia. Uma igreja que crê e anuncia aquela que age por meio de palavras, mas também das ações. Os bons exemplos, o caráter transformado são alguns meios de glorificar a Cristo. Mas além destes, é preciso anunciar o Evangelho libertador e salvador de Jesus Cristo. Quer usando a Bíblia para pregar e ensinar, quer colocando em prática o que o Evangelho nos desafia a fazer.
E é nessa intenção, meus irmãos, que eu quero desafiar vocês nessa semana. A vocês, meu irmão, procurarem alguém que você sabe que precisa. Você pode entrar em até lugar em que você não vai se sentir bem, mas aquela pessoa precisa de Jesus Cristo. Aquela pessoa precisa de Jesus. Posso fazer um negócio meio dramático aqui? Vocês me permitem? Fecha o olho onde você está aí na sua casa. Aí. Fecha os olhos em tua casa. Fecha os olhos aí onde você está na tua casa. Pense agora, meu irmão, num lugar horrível. Um lugar de muita dor, muito sofrimento. Pensa nisso. Pensa nisso. Um lugar de muita dor. Pensa num ambiente assim horrível, muita dor, sabe? Você escutando choro, ranger de dentes. Agora, pensa numa pessoa que você ama, ao qual você ainda não teve coragem de pregar o evangelho. Pensa nessa pessoa agora neste lugar. Coloca ela aí no seu pensamento agora aí dentro deste lugar. É isso que você deseja para ela? É isso que você quer? Por isso, meu irmão, o evangelho de Cristo é urgente. O evangelho de Cristo não pode ficar para amanhã. O evangelho de Jesus é para ser anunciado hoje. Pensa e reflita sobre isso. Pensa e reflita sobre isso. Né? Uma igreja que crê é uma igreja que anuncia para a glória do Senhor a graça salvífica. Deixa eu ver aqui a Jaque. No ônibus, quando eu vejo pessoas que têm condições de ficar de pé e estão sentadas no lugar de um idoso e fecham os olhos, fingindo ou não que estão dormindo, não me aguento. Peço para se levantar. Perfeito. Me posiciono em várias situações onde vejo injustiça. Sou impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Exatamente isso. Exatamente isso. Nós não podemos ser indiferentes, igreja. Nós não podemos ser indiferentes. Exatamente isso. Amém, meus irmãos. Tem sido um tempo tão precioso. E hoje foi um tempo de confronto da palavra do Senhor a nós. Mas eu creio que é para o teu crescimento e para que você, em nome de Jesus Cristo, viva a plenitude do teu chamado, sabe, da presença do Espírito Santo na tua vida. Né? Ouça o que ele tem te mandado fazer, anuncia o Evangelho, pregue o Evangelho. Né? Fale do amor e da graça de Jesus. Nós precisamos anunciar isso, meu irmão, para todo quanto a gente puder. Tantos quantos a gente puder. Em nome de Jesus Cristo. Para a glória do Senhor. Amém? Quero orar por vocês pela última vez. Que você feche os teus olhos agora em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse tempo. Nós te rendemos graças, Senhor Pai amado, por esse texto, pela reflexão que o Senhor Pai amado nos deu hoje. Pelo teu guiar, ó Pai amado, nesse entender, ó Pai amado, da necessidade e a urgência do Evangelho, Pai. De pregar o Evangelho, Senhor. Como diz Romanos que nós lemos, Senhor, essa tem sido a preocupação, Senhor, que tem habitado em nossos corações, ó Pai. Como crerão, Senhor, se não há quem pregue? Como ouvirão, Senhor, Pai amado, se não tem aqueles, ó Pai amado, que se dispõem, Senhor, para falar do teu amor e da tua graça? Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, Pai amado, oh meu Deus, clamando, Senhor, a Ti, meu Deus. O Senhor não tem nos dado espírito de covardia, mas espírito de ousadia. Um espírito, Senhor Pai amado, para ir além. Um espírito, Pai amado, que nos impulsiona, Senhor Pai amado, a proclamarmos e a falarmos desse amor a quem quer que seja, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa covardia. Perdoa-nos, ó Pai amado, porque muitas vezes nós achamos, ó Pai, que não é lugar de falar, ó Pai amado, nas reuniões de família. Quantas oportunidades nós perdemos, ó Pai. Quantas chances nós perdemos de alguma forma, Senhor Pai amado, de expressar o Teu amor, ó Pai, quando nós estamos envolvidos com os nossos familiares. Muitas vezes, Senhor, dentro de reuniões, ó Pai, nós deixamos de falar do Teu amor. Em tantas circunstâncias, ó Pai, que me vem à cabeça agora, Pai, que nós deixamos de pregar o Evangelho, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, envia-nos, ó Pai amado, como discípulos. Transforma o nosso coração, Pai, para ser um coração, Pai amado, que queira, deseje, Pai amado, salvar pessoas, ó Pai. Como nós falamos aqui, o Senhor nos libertou para nos libertar, para libertar outras pessoas. Pai, em nome de Jesus,
Usa, Pai amado, a cada um. Usa, Pai amado, o nosso ir, o nosso voltar. Usa, Pai, como a Jaque disse aqui, no meio de transporte, Senhor, para manifestar, Senhor, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua justiça. Tudo aquilo que o Senhor tem desenvolvido em nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, faça-nos, ó Pai, a obedecer a Tua palavra. Ensina-nos, ó Pai, a sermos mais obedientes à Tua palavra. Ensina-nos, ó Pai amado, a amar como o Senhor amou, Pai, aqueles que estão, Pai, em sofrimento. Aqueles que são injustiçados, aqueles, ó Pai amado, Deus, que tem sofrido, Pai amado, com as injustiças desta vida, Pai. Ensina-nos, ó Pai amado, a chorar com os que choram, Senhor. Ensina-nos, ó Pai amado, a viver, Pai, com empatia. Dai-nos o Teu coração, Pai. Dá o Teu coração, Senhor, a cada um de nós, meu Deus, para sentir aquilo que o Senhor sentia, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Que esse evangelho, Senhor, das boas novas, ó Pai, que cura, que liberta, Senhor. Desperte em nós, ó Pai, o desejo de orar por pessoas que precisam ser libertas. Senhor, como eu já ouvi, Pai amado, pessoas dizendo que têm medo, Senhor, Pai amado, de manifestação, Senhor. E elas não entendem, Senhor, Pai amado, que é o Senhor nos dando a oportunidade de libertar aquela pessoa em Teu nome. Para que ela tenha uma vida, Pai amado, digna, Senhor, não oprimida como normalmente os demônios fazem, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, tira a covardia, Senhor, do Teu povo, Pai. Tira o medo, Senhor, Pai amado, de não orar pelos enfermos, Senhor. Quantos de nós deixamos de orar, ó Pai amado, por medo de nada acontecer, Senhor? De medo, sabe, de passarmos vergonha, Pai. O Senhor nos ordenou, Pai, a orarmos pelos enfermos. O Senhor disse, Pai amado, que oraríamos e elas seriam curadas. Desperta esse evangelho vivo na Tua igreja. Desperta esse evangelho, Pai amado, em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, liberta, Senhor, talvez da pior prisão, Pai amado, do diabo em nossas vidas, que é o medo. Quantos de nós, ó Pai amado, não voltaríamos para casa, Senhor, depois de mesmo ter visto o Senhor, Pai amado, de uma forma sobrenatural ter nos libertado da prisão? Quantos de nós nos voltaríamos para casa? Mas eu creio que hoje essa palavra, Senhor, nos desafia. Pai, eu creio que essa palavra hoje nos confronta. Essa palavra, esse estudo hoje, Pai amado, nos traz, ó Deus, a dimensão do Teu desejo, Pai amado, que é mais importante agradar ao Senhor do que a nós mesmos. Do que aos homens, mas também de agradar a nós mesmos, ó Pai. Que nos compete, Senhor, Pai, a obedecer ao Senhor em tudo, Pai. E aí nós vamos desfrutar, Senhor, da Tua plena presença. Nós vamos desfrutar, Senhor, desse amor, Pai, que transborda, Pai. Nós vamos desfrutar, Pai, da vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, incomoda-nos, ó Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, amém e amém. Aleluia. Amém, meus irmãos. Antes de você desligar, deixa eu só passar alguns avisos rapidinho. Às 15 horas, você que tem o juvenil, né? Você que ouviu essa palavra aí agora, meu irmão, bote ele na frente do celular aí, né? Tem escola dominical para eles, para os juvenis. 18 horas, culto. Nós estamos vindo numa sequência de mensagens, né? Nós falamos sobre a fé profunda, nós vimos da fé durável, né? Hoje nós receberemos uma palavra especial, tá? Eu vou terminar essa série no domingo que vem, tá bom, meus irmãos? Então essa série vai dar uma pausa hoje, nós vamos voltar à série de pregações para finalizar ela no domingo que vem, mas hoje eu tenho certeza que Deus vai falar com você em nome de Jesus Cristo. Esteja conosco, você que pode estar lá, né? Pastor, não dei o nome, pode ir, meu irmão, nós temos muitos lugares ainda, né? Não fique com medo, nós temos todos os cuidados, precisamos de gente para nos ajudar, voluntários. Faço esse apelo aqui a você também, meu irmão, minha irmã, né? Saia desse conforto, faça você também, né? Vai trabalhar para o Senhor ali, nós estamos precisando de gente ali, né? De voluntários em nome de Jesus. Esteja conosco, e você que não pode realmente estar conosco, não se esqueça, pelo Facebook aqui às 18 horas também, vamos fazer uma grande festa ao Senhor, amém? A esse evangelho, essa graça maravilhosa que nos alcançou, e vamos anunciar durante essa semana, meu irmão. Desafio você, né, como pastor, como professor teu agora, né, a você em nome de Jesus, meu irmão, a pregar o evangelho, a falar de Jesus, meu irmão, da forma como for. Fale de Jesus pelo menos para uma pessoa essa semana.
Amém? Para uma pessoa. Pastor, tem uma pessoa doente. Ore por ela, meu irmão, em nome de Jesus. Pastor, tem alguém que está aqui endemoniado. Liberte ela. Seja corajoso em nome de Jesus. Deus quer te usar. Deus quer usar os filhos dele, os discípulos dele nessa terra, para a glória dele. Amém? Deus abençoe. Um bom domingo em família. Um bom domingo, meu irmão, você que está aí na sua casa, um bom almoço, um beijo nos familiares de cada um de vocês, saudade de cada um de vocês, Deus te abençoe. Obrigado, irmãos, por todas as orações, por todos os recados, eu li todos, muito obrigado mesmo por todos vocês que me mandaram, pelo meu avô, pela minha avó, né? Sou muito grato a Deus, né? Eu cresci com minha avó cuidou de mim, meus pais tinham que sair para trabalhar, né? Minha avó cuidou de mim, muito obrigado mesmo por vocês que oraram por nós, eu fui fortalecido demais pela oração e pelas mensagens de cada um de vocês. Amo vocês, igreja. Deus abençoe. Bora anunciar esse evangelho maravilhoso. Amém? Beijo. Fiquem com Deus. Até mais. Bom domingo. Oi.